Olá, alunos, tudo bem com vocês? Sou a professora Sheila Rodrigues, do componente de Língua Portuguesa. Vamos conhecer o nosso assunto da aula de hoje. Temos a aula de número 31, objeto de conhecimento morfossintaxe, a sintaxe, e o detalhamento é período composto por subordinação. Esse é o assunto que nós iremos estudar hoje. Seguimos para a nossa aula. Muito bem, turma. Então nós vamos dar continuidade ao assunto sobre período composto por subordinação. Então, as orações subordinadas são aquelas orações em que elas não são independentes. Elas precisam da segunda oração para complementar o sentido, né, que há na primeira oração. E para fazer a união entre essas duas orações, nós precisamos das conjunções, porque são elas que irão dar o sentido que se quer colocar em cada uma das orações. Então, nós temos aí as conjunções que vão indicar a causa, né, que são as causais, as condicionais, né, que indicam uma hipótese, uma condição, as causais que indicam um motivo, uma razão, as finais que indicam um propósito, uma intenção, e as comparativas que estabelecem uma comparação entre uma coisa e outra. E as consecutivas que indicam uma consequência. As concessivas indicam um contraste, uma ideia, ou seja, abre-se uma possibilidade. E as temporais indicam tempo. E as proporcionais indicam progressão paralela. Então, na classificação das orações subordinadas adverbiais, elas são 9, certo? Então, aqui no caso está aparecendo 8, né? 2, 4, 6, 8. Então, vamos conhecer essas orações, essas conjunções. Na oração subordinada adverbial, é a que exerce uma função de um advérbio, né? Um adjunto adverbial, trazendo informações de tempo, de causa, de condição, de finalidade, de comparação e entre outras finalidades, certo? Então, observe que, na questão do tempo, ele vai indicar um tempo, um momento, né? A causa e consequência, uma condição para que algo aconteça. A finalidade é o fim que se destina a alguma informação. E a comparação vai se comparar entre dois elementos. E nós podemos observar que sempre dependem de outra oração para ter o seu sentido completo, ou seja, elas não são independentes, elas são subordinadas, ou seja, uma oração precisa da outra para completar o sentido, né, para completar a informação que se quer passar no texto. Então, vamos ver o primeiro exemplo. O primeiro exemplo, ele chorou porque estava triste. Então, observe que eu tenho o verbo chorar, é a primeira oração. Ele chorou é uma informação clara, sim, né? Porém, a gente pode se perguntar, mas por que ele chorou? Por algum motivo, alguma razão, né? Então, vai ter o quê? Uma causa, né? Para que ele esteja triste. Ele chorou porque estava triste. Então, observe que nós vamos ter a oração principal, que é ele chorou, e depois nós vamos ter, depois da palavra porque, que é uma conjunção subordinativa, né, que vai estar indicando essa causalidade aqui, ó, né, um advérbio de causa, certo? Então, aqui eu tenho a primeira oração e, na sequência, eu vou ter a segunda oração, que é a oração subordinada. Né? Por que ela é subordinada? Porque ela está sendo introduzida aqui por uma conjunção subordinada adverbial causal marcada pela conjunção porque. Nesse exemplo, essa palavra porque aqui, ele funciona como um advérbio de causa, né? Porque é um motivo, razão que ele chorou. Então, existe uma causa, um motivo, né? Ninguém chora por nada. Você sempre vai ter aí um motivo, uma razão, uma causa que
lhe proporcionou essa tristeza. Certo? Então, olhando para as orações subordinadas, elas sempre vão estar unidas por uma conjunção, né, uma conjunção subordinativa, e que elas vão dar um sentido, né, no texto. Então vamos ver o sentido, né, que essas conjunções proporcionam. Nós vamos ter as orações subordinadas adverbiais causais, que indicam o quê? Um motivo, uma razão. Uma razão para acontecer algo. As consecutivas, que dão a ideia de uma consequência. E as condicionais, que é proporcionada por um sentido de hipótese, né, de condição. Lembrando que sempre quando você coloca uma condição, é preciso que aconteça alguma coisa para que assim a outra coisa aconteça. Por isso, condição. A concessiva, ela dá a ideia de um contraste. E, ao mesmo tempo, abre-se um espaço, né? Abre-se uma exceção, né? Porque, geralmente, as orações, né, que são concessivas, elas já têm uma regra. Mas, quando você abre uma concessão, é porque está se fugindo a uma determinada regra. E as finais têm um propósito, uma intenção, ou seja, tem uma finalidade, tem um fim. E as temporais dá a ideia de tempo. Tempo cronológico mesmo, só que a palavra, a conjunção vai estar colocando esse sentido de tempo. E as comparativas vai fazer uma comparação entre um elemento e outro. E as proporcionais, elas indicam uma ideia de progressão paralela, ou seja, uma parte apenas, né? Proporção já está dizendo, é uma parte, não é um todo, ou seja, é proporcional a alguma coisa. Então, nós temos aí as orações subordinadas adverbiais e a classificação de cada uma delas e o sentido que cada uma delas vão provocar no texto. Vamos conhecer as causais, que indicam motivo, razão, né? Que são as conjunções porque, visto que, já que, como também, né, no início da oração. Então, essas conjunções elas vão marcar no texto o sentido de motivo, razão. Então, observe, olha, não saiu de casa porque chovia. Então, nesse contexto, nós vamos ter a primeira oração, não saiu de casa, né? A razão, o motivo pelo qual a pessoa não saiu de casa porque chovia. Então, há o que? Uma justificativa do fato, né? A justificativa do fato é a questão da chuva aqui, ó. Perceberam? Então, esse porquê, ele é o quê? Uma conjunção causal, né? Uma conjunção causal. Porque é ele, né? É essa palavra que está proporcionando esse sentido, além de que está justificando o fato aqui, que é a chuva. A chuva representa o fato. Então, aqui eu tenho a primeira oração, né? Está aqui o verbo sair, né? E daqui para cá eu vou ter a segunda oração, que no caso é a oração subordinada. Observe que eu tenho um verbo aqui, ó, verbo chover. Perceberam, então? Na primeira oração eu tenho que ter o verbo, na segunda oração eu tenho um outro verbo. A questão é que o porquê está aqui, ó, fazendo a ligação dessa oração com essa outra, ou seja, da primeira com a segunda oração, ok? Vamos seguir agora para o segundo exemplo, né? Que são as consecutivas. Indicam o que? Uma consequência. Consequência de alguma coisa. De modo que, tanto que, de sorte que, de forma que. Observe que aqui nós temos mais de uma conjunção, né? Então, nós temos uma locução conjuntiva, que é formada por mais de uma conjunção. Vamos ver o exemplo. Estudou tanto que passou em primeiro lugar. Então, observe que aqui o tanto que indicam essa consequência, que foi o fato, né, de ter estudado muito, tanto, né? Essa palavra ela vai estar mostrando esse sentido de
que ela estudou muito. E aí o resultado que foi, passou em primeiro lugar. Perceberam que tem um resultado aí, uma consequência de uma ação que foi feita aqui na primeira oração? Ele estudou tanto, né? Está exprimindo esse sentido de intensidade, né? Então, eu tenho a primeira oração, que é chamada de oração principal, e aqui só o verbo estudou, tá? E daqui para cá eu vou ter a oração subordinada. Tá? Por quê? Por que eu vou ter a oração subordinada aqui? Por causa da conjunção que está introduzindo essa oração subordinada. Tá certo? Então, ela é classificada como uma oração subordinada adverbial consecutiva. Elas têm um nome bem comprido, né? Bem longo. Mas o mais importante é a gente entender o sentido que essas conjunções proporcionam no texto, tá? Para que a gente possa fazer o quê? Uma interpretação adequada, não só de frases, de orações, mas também do texto, que é mais importante. Então, observe aqui, olha, as condicionais, elas indicam uma hipótese e uma condição. Ou seja, é necessário que aconteça algo para que a outra coisa aconteça. Ó. Se, o caso, contanto que, salvo se. Então, notem que essas conjunções, elas vão marcar no texto uma condição. Além disso, pode ser também uma hipótese. Então, ó, se chover, ficaremos em casa. Olha, observe aqui. Iniciando a oração, né? A oração ela está invertida, nós podemos dizer isso, né? Porque se a gente for colocar aqui, ó, ficaremos em casa se chover. Então, nós percebemos aqui que a oração principal é essa aqui. Tá? Por quê? Porque está começando com a conjunção aqui. Então, a oração subordinada é essa aqui. Oração subordinada adverbial condicional. Então, o se indica essa condição, essa hipótese, né? Em caso de chover. Então, vai ter o que? O efeito, né? Ele vai expressar uma possibilidade condicionada. Vai estar condicionada ao ato de chover. Porque a chuva, de alguma forma, ela atrapalha a gente, né? Seja que for sair de carro, a pessoa está sujeita a se molhar, não é verdade? Então, portanto, não é um momento agradável para sair de casa, certo? Muito bem, então, seguindo, nós vamos ter agora as concessivas. Observe aí, ó, as concessivas indicam contraste, ideia contrária, resistência. Observe no exemplo as conjunções, aliás, embora, mesmo que, ainda que, conquanto. Observe, ó, embora estivesse cansado, continuou a trabalhar. Observe o embora aqui, né? Poderia ser, mesmo que estivesse cansado, continuou a trabalhar. Não perderia o sentido na oração, né? Ainda que estivesse cansado, continuou a trabalhar. Então, observe que qual é o efeito que essa conjunção provoca? Ela reforça um esforço, uma oposição parcial, uma resistência. Por quê? Porque se a pessoa está cansada, a ideia é o quê? Ela descansar, não é? Porém, aqui o efeito acontece o contrário, né? Então, há uma ideia de contraste aí, uma ideia contrária ao que o sentido da frase, das palavras estão dizendo no texto. Então, observe que aqui, como a oração está começando com a conjunção, então essa aqui é a oração subordinada adverbial concessiva, tá? Só aqui, né? Essa oração aqui todinha. Daqui para cá, nós temos a oração principal, tá? Por quê? Porque, no caso, ela não tem a presença da conjunção, né? A oração subordinada é aquela em que a conjunção está presente, tá certo? Muito bem. Então, a palavra embora, ela vai reforçar esse sentido de esforço, oposição, parcial, resistência, né? Ideia contrária, contraste.
Muito bem. As finais, elas indicam propósito e intenção, uma finalidade, né? Então, para quê? A fim de quê? Estudou bastante para que tivesse boas notas. Muito bem. Então, aqui é a primeira oração, né? Oração principal. E esse para quê ele vai proporcionar sentido de quê? De atingir um objetivo, né? Um propósito. Então, ele tem intenção, ele tem uma intenção em estudar bastante. Qual a intenção dele? Para que tivesse boas notas. Né? Estudou bastante para que fosse aprovado, né? No concurso público. Então, teria o mesmo sentido, né? Só mudaria aqui a parte final da oração, mas o sentido é o mesmo, né? A conjunção para que vai indicar esse sentido de finalidade, de intenção, de propósito. Ok? Já as temporais vão indicar um tempo, sentido, né? Ele vai expressar esse sentido de tempo, né? Nas palavras quando, né? Que é uma conjunção, enquanto, logo que, assim que, sempre que. Então, você consegue perceber um sentido de temporalidade, de um espaço de tempo, né? De um instante, de um momento, né? Então, isso a gente vai perceber na semântica da palavra, tá? Que vai estar indicando que é um tempo. Apesar de não ter um tempo cronológico, né? Que é mais fácil da gente identificar. Mas aqui a gente consegue perceber esse sentido de forma semântica. O sentido, né? Que essas palavras têm no texto. Então, ó, observem bem. Ó. Quando cheguei, ela já havia saído. Observe o quando aqui, ó. O momento, o instante, né? Que cheguei, ela já havia saído. Então, ele vai proporcionar o quê? Uma ação no tempo, em um momento, em um instante, certo? Então, essa aqui é a oração subordinada adverbial temporal. E essa outra é a oração principal. Por quê? Porque ela não tem a presença da conjunção. É uma oração simples, né? Está aqui o verbo, havia, né? Então, a oração ela está começando, iniciando com a oração subordinada. A mesma coisa vai acontecer na segunda. No segundo exemplo, ó. Assim que eu saí, ele chegou. Então, você consegue perceber que isso aqui é um momento, um instante que a pessoa saiu, a outra chegou? Então, ela vai estar proporcionando esse sentido de temporalidade. Então, eu tenho uma oração subordinada adverbial temporal. E aqui é a oração principal. Aqui é a presença do verbo. Ok? Então, o efeito dessas conjunções, elas vão situar a ação no tempo em um momento, em um instante. Ok? Muito bem, então agora nós vamos para as comparativas, que dá a ideia de comparação, estabelece uma comparação. Quais são essas conjunções que vão proporcionar esse sentido de comparação? O como, assim como, né, tal qual, tanto quanto. Percebam que ainda é a questão do sentido, ó. Você vai estar comparando uma coisa com a outra. Então, você vai utilizar duas coisas, né, para a gente fazer uma comparação. Então, ele corre como um atleta profissional. Então, ele aqui é a pessoa, né? E aí, faz-se a comparação com quem? Com o atleta profissional. Esse atleta, ele com certeza tem, né, uma maneira qualificada de fazer essas suas atividades profissionais, né, como atleta. Então, essa pessoa aqui está sendo comparada com essa pessoa que já é um profissional, ou seja, ele já tem, né, bastante experiência. E então, você está fazendo uma comparação, né, dessa pessoa com esse atleta profissional.
Então, ele vai criar o quê? Uma aproximação de sentido, estabelecendo uma comparação. Sempre quando você compara uma pessoa com outra, ou então uma coisa com outra. Então, poderia ser a palavra assim como: ele corre assim como um atleta profissional. Ele corre tal qual um atleta profissional. Então, essas conjunções aqui, se a gente for trocar, elas têm o mesmo sentido. Por quê? Porque eu estou fazendo a comparação, ok? E as proporcionais? Elas indicam o quê? Uma progressão paralela. Então, é uma proporcionalidade. À medida que, quanto mais, quanto menos. Então, observe que esse sentido proporcional é algo que não é o todo, é uma parte, né? Então, observe aí, ó. E aí, ele expressa também um crescimento ou um decrescimento simultâneo. Algo que pode crescer e algo que pode decrescer. Ou seja, aumentar ou diminuir. Então, observe que, ó, à medida que estudava, aprendia mais. Então, a medida expressa o quê? Crescimento aqui, né? Está com sentido de crescimento. Aprendi à medida que estudava, ou seja, conforme ele ia estudando, ia crescendo esse nível de estudo, ele aprendia mais, né? Quanto menos estudava, aprendia menos. Aqui há um decréscimo, né? Sentido de decréscimo. Perceberam? Que um tem o sentido de crescimo, vai crescendo, né? O nível de estudo, e aquele vai decrescendo, vai diminuindo. Quanto menos estudava, aprendia menos. Perceberam? Então, essas conjunções elas vão proporcionar tanto no sentido de crescimento quanto no sentido de decrescimento. Muito bem. Seguindo, nós temos agora a diferença de sentido de causa e concessão. Observem bem, olha. Não saiu de casa porque chovia, né? Tem uma ideia de causa. Qual é a causa? Porque estava chovendo. A razão era a chuva, o motivo, né? Então, observe que eu vou trocar a conjunção. Saiu de casa embora chovesse. Então, há um sentido de concessão. Por quê? Porque, apesar de estar chovendo, mesmo assim ele saiu. Ou seja, abriu uma possibilidade, né? A regra é não sair quando está chovendo. Então, ele quebrou a regra. Não, vou sair assim mesmo. Entenderam a diferença de uma para a outra? Aqui não saiu porque a causa era a chuva. E aqui saiu de casa embora chovesse. Abre uma concessão. Ele foge à regra, ele quebra a regra aqui, né? Então, ele abre uma concessão, uma possibilidade. Então, agora a gente vai ver as conjunções no texto. Vamos acompanhar a leitura, né, no texto para análise. Esse texto ele é de 2013, tá bom? Então, vamos acompanhar a leitura para que a gente possa fazer a análise das conjunções. Nível de escolaridade do jogador de futebol profissional pode influenciar a sua performance. Então, aqui nós estamos falando de quê? De um jogador de futebol profissional. E ele está tratando do quê? Do nível de escolaridade dessa pessoa, né? Ele está colocando como algo bom, importante para o crescimento, né, da performance dessa pessoa, desse atleta, desse jogador. Então, observe aí, ó, Maurício Marques, coordenador dos cursos de treinadores da Confederação Brasileira de Futebol, CBF, acredita que o nível de escolaridade do jogador de futebol profissional é capaz, sim, de influenciar a sua performance em campo, colaborando com o desempenho do time. Marques conta que desde que os clubes grandes das séries A e B do futebol profissional
passaram a exigir que os atletas de formação estudem, a grande maioria dos jogadores tem conseguido concluir ao menos o ensino médio. Então, observe que, qual é a regra aqui, né? Antes, para a gente poder entender o sentido do desde que. Antes, a regra era o quê? Né? Eles não exigiam, os clubes de futebol não exigiam que os atletas tivessem uma formação, né, de estudo. A partir do momento em que eles começam a cobrar isso, olha, desde que, ou seja, a partir do momento que os clubes começaram a cobrar isso dos seus atletas, eles tiveram um bom desempenho, né? Então, a palavra desde que, ela está fazendo sentido de quê? De uma concessão, não é? Está abrindo aí a possibilidade, está quebrando a regra, na verdade, né? E que isso pode contribuir para a formação dos jovens, né? O melhoramento deles, o desempenho deles em campo. Já no caso do ensino superior, ainda são raros os jogadores que conseguem fazer um curso e concluí-lo. Marques destaca que, quanto menos profissional é a série, menor é a tendência de uma formação escolar adequada por parte dos atletas. Então, observe que agora é proporção, ó, quanto menos. Então, há um decréscimo aí, né? Proporcionalidade no sentido de decréscimo. Quanto menos profissional é a série. Perceberam o sentido dessa proporcionalidade causada aí pelo sentido da conjunção quanto menos? Então, pois é. Então, aí ele quer dizer, ele quer mostrar realmente, né? Que quanto menor é a tendência de formação escolar adequada por parte dos atletas. Ok? Aquele que estuda na formação de base do clube, que joga em clubes pequenos, tende a trocar de clube por causa da dificuldade de estudar. Outros clubes grandes têm escolas dentro da concentração ou convênios com escolas públicas e particulares e ônibus para levar os atletas até lá. Isso no cenário da formação de base. Depois que eles se profissionalizaram, se não estudarem, a tendência é não voltar à escola. Então, notem que aqui os atletas, de alguma forma, eles têm dificuldade de continuarem a estudar. Aí ele diz, se não estudarem, olha a condição, né? O condicional aí que está dando. A tendência é não voltar à escola, ou seja, é uma condição para que eles não voltem à escola se dependendo do clube que ele está, né? Porque de alguma forma os treinos, as dificuldades deles de permanecerem na escola, né? Então, seguindo no texto, nos Estados Unidos, a profissionalização é ligada à universidade, tanto que em diversas modalidades o atleta entra para a universidade e só depois se torna um atleta profissional. Então, observe que ele está utilizando uma conjunção chamada tanto que vai dar a ideia também agora de uma ideia consecutiva, tanto que é uma concessão, uma consecutiva, em diversas modalidades. Então, nos Estados Unidos, o que acontece? O atleta vai primeiro estudar a faculdade, só depois é que ele vai para o atletismo. Ao contrário do que ocorre aqui no Brasil, né? Então, muito bem. Observamos, né, o sentido proposto em cada parte do texto no uso das conjunções subordinativas, né, adverbiais, que vão ter aí diversos sentidos no texto. Então, essa foi a nossa aula sobre as orações subordinadas adverbiais. E então, espero que vocês tenham entendido e até uma próxima oportunidade.